Segundo Crônicas 33 diz assim. Bom, vamos ler o último versículo do capítulo 32. Versículo 33, do capítulo 32 em diante. Ezequias morreu e foi sepultado na subida para os túmulos dos filhos de Davi. Todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia derrubado, levantou altares aos Balins, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, nesse templo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disto, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, e a entrada do portão dos peixes, abrangendo Ofel. Ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Amém. Há uns 42 anos atrás, muitos não tinham nem nascido, por várias vezes eu preguei aqui na casa de detenção, que fica aqui em Santana. Eu não morava aqui, morava lá em Perdizes, mas eu vinha pregar aqui. Naquela época eu até tocava violão, eu trazia um violão e tocava e cantava e fazia cultos. Eu me lembro que algumas vezes eu fazia cultos numa ala um pouco maior do que este púlpito aqui, e eu ficava encostado na parede lá no canto e lotava de presos. Eu via as grades, tinha as grades lá no fundo e tinha 3 presos por metro quadrado, era lotado aquele lugar, e eu tocava meu violãozinho e pregava o evangelho para aquelas pessoas, muitas vezes antes de haver a demolição aí, antes de haver aquela invasão da polícia aí. Naquela época, eu não sei se estava aqui ou não, mas de qualquer forma, eu não sei se você ouviu falar de João Acácio Pereira da Costa. Ele nasceu em 1942 na cidade de Joinville. Ele veio para São Paulo. Ele fazia pequenos furtos, mas quando ele veio para São Paulo, ele andava na Praça da Sé de um lado para o outro e conheceu uma pessoa
que o convidou para fazer um assalto ali próximo na Praça da Sé. Ele começou a assaltar. O primeiro assalto que ele fez foi aqui em São Paulo, foi tipo numa filial das lojas americanas naquela época. E ele, dentre as coisas que ele roubou uma lanterna. E ele começou a assaltar. Quando ele assaltava, ele entrava nas casas, nas residências das pessoas, no bairro do Morumbi, a Vila Mariana, em outros lugares. E ele sempre usava aquela lanterna para conseguir, no meio da escuridão, iluminar o seu caminho. Ele cometeu 4 assassinatos. Ele fez 79 assaltos a casas e ele estuprou mais de 100 pessoas. Quando ele foi preso, ele foi condenado a 351 anos de prisão. Ele cumpriu 30 anos na cadeia, uma parte aqui na penitenciária, aqui, uma parte em Taubaté. E ele ficou conhecido no Brasil inteiro como o bandido da luz vermelha, porque ele assaltava as casas e usava aquela lanterna que ele roubou num dos seus primeiros assaltos que ele fez. Quando ele foi solto, ele voltou para a sua cidade de Joinville, e lá eu me lembro eu li uma reportagem que um irmão, vereador lá da cidade, o levou por uma casa de recuperação da Assembleia de Deus, e quando eu vi o nome do vereador, ele, na época que eu fui pastor em Joinville, ele não era vereador. E eu me lembro no dia que a minha avó morreu em 1984, eu estava almoçando na casa deste irmão aí, quando me ligaram falando que a minha avó havia morrido. E lá em Joinville ele foi para a casa de recuperação por causa de vícios, de álcool. Ele ficou completamente doido, ele ficou 30 anos preso na penitenciária. Ele nunca tinha visto o metrô na vida dele, todas as tecnologias. O mundo em 30 anos mudou radicalmente, e quando ele saiu ele não sabia nem o que estava acontecendo. Ele foi assassinado poucos meses depois, numa briga, foi assassinado por um parente seu na cidade de Joinville. A pergunta é, quando a nossa igreja era ali em frente à casa de detenção, muitas vezes saía presidiários dali. Eu estava no escritório da igreja, às vezes durante o dia, e alguém entrava lá, às vezes quase sem dentes na boca, e falava: olha, eu fiquei preso aqui 20 anos, agora eu estou solto, eu não sei para onde eu vou, eu não tenho mais família, ninguém foi me visitar, se vocês pudessem me ajudar a voltar para a minha cidade. E muitas vezes nós demos dinheiro, eu pedia sempre para irmãos levar aquela pessoa na rodoviária e colocá-lo dentro de um ônibus, comprar passagem, colocá-lo dentro de um ônibus e mandar de volta para a sua cidade, para ele tentar encontrar alguns dos seus parentes ali. A pergunta é: tem solução para uma pessoa assim? Será que a vida dela pode mudar radicalmente e ela se tornar um servo de Deus e amar a Deus e viver para Deus, meu amado? E a resposta que eu posso dar para você é sim. Várias vezes eu falei para vocês daquele ladrão, aquele negro alto, meio careca, que chamavam, o apelido dele era Testinha. Eu, quando criança na igreja, ele foi dar testemunho lá na igreja, eu pequeno, eu me lembro dele mostrar assim a mão, as unhas, sem unhas nas suas mãos de tortura que sofreu, ficou preso, assaltante, mas se converteu e Jesus mudou a vida dele. Ele era uma outra pessoa e morreu sendo uma outra pessoa. Então, aquilo que pode parecer impossível para os homens é possível para Deus. Talvez você conheça alguém e você pense assim: esta pessoa não tem jeito, esta pessoa é má, esta pessoa faz coisas terríveis, esta pessoa faz coisas horríveis, ele é um assassino, ele está condenado a 356 anos de prisão, ele nunca vai poder ter recuperação para esta vida. Mas eu digo para você que quando Jesus entra no coração de uma pessoa, todas as coisas se tornam novas e Deus faz uma limpeza total na vida dela, de maneira que ela fica mais alva do que a neve, assim como qualquer cristão fica. Ela vai pagar pelos crimes dela diante da sociedade, diante da lei, mas se ela morrer, ela vai ser salva, ela vai para o céu, porque ela se arrependeu dos seus pecados, porque Deus é cheio de misericórdia, meu amado, que salvou a mim e a você, sem que nós merecêssemos. Esta é a história desse rei chamado Manassés.
Manassés era filho de um rei crente. Eu preguei semana passada sobre Ezequias, que foi um dos reis mais crentes que há na Bíblia. Ele amava o Senhor, o rei Ezequias. E o seu filho tinha tudo para ser um bom rei. Manassés começou a reinar com 12 anos. Muitas pessoas acreditam que ele começou a ser co-regente com seu pai Ezequias, e que por mais ou menos 10 anos ele esteve junto com seu pai, reinando, e que quando seu pai morreu, ele assumiu o trono com mais ou menos uns 22 anos de idade. Ele é o rei que mais reinou por mais tempo em Jerusalém. Lembre-se de que o reino do norte já não existe mais. As 10 tribos do norte, os assírios invadiram Samaria, cercaram Samaria, destruíram Samaria, levaram as 10 tribos para a Babilônia e outros lugares no norte. Naquela época ainda não era chamada de a Babilônia potência, a potência eram os assírios, e os assírios colocaram na Samaria povos da Babilônia e de outras terras, que ficaram sendo chamados de samaritanos. Não existia mais o reino do norte. Mas os assírios continuavam a ser um grande inimigo. Eles cercaram Jerusalém com quase 200 mil soldados na época de Ezequias, e o Senhor enviou um anjo que naquela noite matou 185 soldados dos assírios. E os assírios voltaram para a Síria envergonhados. Agora Manassés é o rei. E ele reinou por 10 anos junto com seu pai. Na morte do seu pai, ele assume o reino sozinho. Ele reinou por 55 anos em Jerusalém. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que era mal. Ele fez todas as coisas segundo as nações que não conheciam a Deus. Ele imitou as nações que não andavam com o Senhor. E a Bíblia diz que ele fez tanto mal que ele conseguiu ser pior do que as outras nações que não conheciam a Deus, das quais o Senhor os tirou lá da terra de Canaã. A Bíblia diz no capítulo 33 que ele reconstruiu os altares que o seu pai havia derrubado. Ele derrubou as coisas que o seu pai havia feito. Ele colocou ídolos lá dentro da casa de Deus. Olha só, no templo do Senhor, ele fez ídolos e colocou lá dentro imagens, ídolos dentro da casa de Deus. O que a Bíblia diz que ele fez todas as coisas possíveis para provocar a ira de Deus. Ele colocou altares estranhos, ele queimou os seus filhos ao deus Moloque, colocou os seus filhos numa fogueira. Eu falei para vocês como isso era feito. Pegava um bebezinho, colocava lá nos braços ardentes, em chamas, colocavam fogo embaixo daquele ídolo Moloque, que a imagem dele que tem na arqueologia, ele ficava com as 2 palmas da mão assim, aquele ídolo de metal alto, e colocava um bebê naqueles braços com fogo embaixo, aqueles braços vermelhos pela chama, e as crianças, os bebês gritavam ali, e eles acreditavam, as pessoas acreditavam que uma oferta de um filho a Deus iria trazer prosperidade à terra, e ele ofereceu mais do que um filho. A Bíblia diz no plural, ele ofereceu seus filhos no vale de Ben-Hinom a deuses estranhos, que era o deus Moloque. Ele fez o que o seu avô havia feito. Seu pai era crente, mas o seu avô, se você acompanhou comigo, o seu avô, que está no capítulo 28, o rei Acás, ele também sacrificou seus filhos ao deus Moloque. A Bíblia diz aqui que ele era feiticeiro, agoureiro, adivinhava pelas nuvens, tratava com médiuns, recebia espíritos, consultava mortos, adorava os exércitos dos céus, adorava a lua, adorava estrelas. Enfim, a Bíblia diz que ele fez tudo aquilo para desagradar a Deus, o máximo que ele conseguiu fazer. Mas Deus, ele é bom e Deus é misericordioso. E a Bíblia diz no versículo 10 que o Senhor falou a Manassés. O Senhor falou com ele, enviou profetas. Se você se lembra,
na época do seu pai, na sua época também, havia já um homem agora que era já mais velho, um profeta que passou por vários reis. O nome deste profeta era Isaías, que escreveu o livro, e segundo a tradição judaica, ele matou o profeta Isaías, e ele cerrou pelo meio o profeta Isaías, de forma que lá em Hebreus fala sobre homens que o mundo não era digno, que foram perseguidos, cerrados ao meio, e a tradição judaica considera que esta palavra está se referindo a Isaías, que foi morto pelo rei Manassés no seu tempo. Tal a maldade dele. O Senhor enviou profetas, mas ele não ouviu. O Senhor levantou pessoas para falar com ele, mas ele não ouviu. Às vezes as pessoas endurecem o coração para Deus ou para a palavra de Deus e não ouvem. E a Bíblia diz que então, por isso o Senhor enviou contra ele o exército dos assírios. Os assírios que haviam sido derrotados pelo seu pai. Os assírios que dominavam todo o norte da tribo de Judá, de Jerusalém para cima. Os assírios que dominavam muitos povos já, sanguinários. Os assírios vieram e o prenderam em Jerusalém, o amarraram com correntes, colocaram ganchos na sua boca, no seu nariz, e o puxaram e o levaram caminhando, arrastando até a Assíria. Levaram-no para lá como se fosse um escravo, humilhado, envergonhado, e o lançaram no cárcere, e o lançaram na prisão. E com certeza as pessoas falaram, é o fim de todas as coisas. E talvez ele pensou, é o fim da minha vida, acabou tudo, acabou a esperança. Mas, uma coisa que eu falei para você muitas vezes, aquilo que nós plantamos no coração dos nossos filhos, o Espírito Santo vai fazer de tudo para lembrá-los daquelas verdades. Na hora da morte, talvez ele negou a Cristo a vida inteira, mas o Espírito Santo vai falar com ele, vai lembrar de um folheto que alguém entregou para ele um dia na Praça da Sé, vai lembrar talvez de uma palavra que alguém deu para ele lá no metrô, vai lembrar de uma palavra que ele ouviu numa casa de detenção, e que ele estava lá no meio das pessoas, e aquela palavra caiu lá, uma semente, ele não deu bola para aquilo, mas às vezes, num momento de angústia, as pessoas se voltam para Deus e o Espírito Santo lembra no coração delas que há esperança de um Deus que ama, que é misericordioso e que pode perdoar e mudar a história da vida de uma pessoa. A gente nunca sabe. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, em todos os cantos, em todos os lugares. Eu comecei o meu ministério, na verdade, na rua. Pregava nas esquinas, pregava na praça. Naquela época tinha o trem que fazia Mogi das Cruzes até o Brás ali, tinha um trem que ia até lá e voltava, e eu entrava no trem. Naquela época ninguém expulsava a gente do trem, você pregava nos trens. Eu ficava em pé em um banco e pregava até o final da linha. Chegava no final da linha, pegava, mudava para o outro lado, pegava o trem de volta e voltava até o Brás e pregava. A gente nunca sabe. Eu enchia uma sacola dessas de supermercado, enchia de folhetos, ia batendo palma nas casas, no Tatuapé, batendo palma de casa em casa. Alguém aparecia, entregava um folheto, Deus ama você. Você nunca sabe, meu amado, o que um folheto, uma mensagem pode mudar a história de uma família inteira. Porque em um momento de necessidade, aquela pessoa pensa em Deus, e o Espírito Santo, que nos lembra das verdades, fala no coração daquela pessoa naquele instante a esperança para você. Você não precisa morrer desta maneira, a esperança para o seu futuro. Você pode se reconciliar com Deus. E com certeza o Espírito Santo trouxe na mente de Manassés as histórias do seu pai, as palavras do seu pai quando ele era criança. O seu pai que amava a Deus e que lia a Torá, que lia a Bíblia, ele ia talvez em casa e falava do Senhor e glorificava a Deus e adorava a Deus, e aquelas palavras talvez o Espírito Santo lembrou no coração dele. E a Bíblia diz nos versículo 12, que ele angustiado, ele suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Ah, Senhor, me perdoa. Quanta maldade que eu fiz, quantas coisas erradas que eu fiz na minha vida.
Eu tive todas as chances, eu cresci numa boa casa, eu cresci com um pai temente ao Senhor, eu cresci com um pai que era íntegro, eu cresci com um pai que na minha casa ele fazia o culto doméstico lá, e muitas vezes eu via o meu pai ajoelhado, adorando ao Senhor, e eu me esqueci de tudo isto, eu não dei ouvidos à sua palavra, eu não dei ouvidos aos profetas, eu não dei ouvidos ao Senhor, e ele se humilhou e pediu perdão a Deus na sua angústia, ele clamou ao Senhor, e ele se humilhou, e a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Porque não importa quem você seja. O rei Acabe foi mau. E a Bíblia diz que ele se humilhou diante de Deus. E Deus falou para o profeta Elias naquela época: olha lá, olha como Acabe se humilha diante de mim. Por isso eu não vou fazer o mal que eu disse que eu iria fazer. Eu não vou fazer em seus dias, porque ele se humilha diante de mim. Sabe por quê? Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus e oramos e nos arrependemos, Deus ele é misericordioso para perdoar o pior dos pecadores. Pior dos pecadores. A Bíblia não fala como, mas Deus o levou de volta para a sua terra. Deus o levou de volta para Jerusalém. De alguma maneira, o rei da Síria morreu, e o outro rei resolveu dar anistia para ele, mas ele voltou para Jerusalém. E a gente vê os sinais da conversão verdadeira do rei Acás, porque ele destruiu os altares que ele havia feito. Ele foi lá na casa de Deus, ele tirou aquele ídolo que ele havia colocado lá, ele mandou quebrar todos os altares que havia na cidade de Jerusalém, ele ordenou às pessoas que a partir de agora servissem ao Senhor, e a Bíblia diz que as pessoas ainda adoravam nos montes, mas somente ao Senhor, assim como Abraão fez nos montes, adoravam ao Senhor apenas nos montes. E a Bíblia diz que quando ele morreu, ele foi enterrado no jardim da sua casa. Ele foi o pior rei da história de Israel, o pior rei, o mais sanguinário. Fez os seus filhos, matou crianças inocentes, matou pessoas inocentes. A Bíblia diz em Reis detalha outras coisas da vida dele, e fala, ele derramou sangue inocente, fez coisas terríveis, mas ainda assim Deus o perdoou. Eu nunca vou me esquecer da história de uma moça, eu não me lembro o nome dela mais, mas me vem à mente agora. Ela foi presa porque ela matou o seu pai, uma americana. Eu li essa história na biografia de Billy Graham. Ela foi estuprada pelo seu pai quando criança. E ela, quando se tornou adulta, ela foi estuprada várias vezes. Ela, quando se tornou adulta, matou o seu pai. E depois, o seu noivo a estuprou. Ela matou o seu noivo também. Foi condenada à prisão, foi presa, condenada à pena de morte nos Estados Unidos. E ela ficou no corredor da morte aguardando a execução, porque eles demoram para executar a pessoa. E quando ela estava lá na prisão, ela tinha um radinho de pilha que ela ganhou de alguém, e ela colocou lá, ela começou a ouvir o Billy Graham pregar pela rádio. E um dia aquela mulher se ajoelhou ali na cela e falou: Senhor, se tem esperança para a minha vida, me perdoa. E Deus a perdoou. Ela escreveu uma carta para o Billy Graham. E o Billy Graham, a esposa do Billy Graham, foi visitá-la na penitenciária, orou com ela, falou de Cristo novamente, e ela começou a partir dali a receber as literaturas e os livros do Billy Graham, e responder as cartas, se corresponder firme com o Senhor. Mesmo assim, ela tinha que cumprir aquilo que a lei determinou. E o Billy Graham fala na sua biografia que no dia da execução dela, ela foi executada na cadeira elétrica, foi executada lá nos Estados Unidos. Mas ele disse, naquela manhã que ela iria ser executada, eu e a minha esposa, nós ajoelhamos ali no nosso quarto, ao lado da cama, enquanto sabíamos que ela estava sendo morta. E falamos: Senhor, o Senhor é um Deus de graça e misericórdia, e mesmo que ela tenha que passar por isto, o Senhor a salvou, e hoje ela vai se encontrar com o Senhor aí no céu, para viver para sempre com o Senhor.
Porque Deus é um Deus de misericórdia, Ele perdoou a mim. Paulo, ele fala, eu, o pior dos pecadores, eu persegui a igreja, eu matei cristãos, eu dava testemunha contra os cristãos, eu os arrancava das suas casas, eu os obrigava a amaldiçoarem, eu, o pior dos pecadores. Mas um dia ele se encontrou com o Senhor, Deus perdoou a sua vida, meu amado, e ele faz isso daí. A história de Manassés é uma grande história de um Deus misericordioso que perdoa o pior dos pecadores. Então não importa o que você fez na sua vida, não importa os teus pecados, por piores que eles tenham sido, você pode ter roubado, você pode ter matado uma pessoa, você pode ter traído o teu marido, você pode ter traído a tua esposa, você pode ser um grande pecador, mas se você se arrepender e se você for a Cristo, Deus perdoa você e faz você um santo, uma pessoa separada para Ele, para viver para a glória do Senhor, assim como faz comigo, com você, com qualquer outra pessoa. Amém, meu amado? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Três lições para nós aqui nesse texto. A primeira delas, arrependimento verdadeiro abre as portas da misericórdia de Deus. Arrependimento verdadeiro abre as portas para a misericórdia de Deus. Arrependimento não é remorso por ter sido pego. Arrependimento é querer dar meia volta, mudar o pensamento. Eu estava indo para lá e de repente eu vi que eu estava errado. É como aquele cântico que eu cantava quando era criança, que talvez você tenha ouvido numa rádio. Eu estava ouvindo esses dias, essa semana retrasada em casa, eu estava na cama lá, sentado vendo o meu celular, a minha esposa também, estava ali lendo a Bíblia, e eu pus esse cântico, e ela falou, esse cântico eu me lembro da minha mãe, porque ela sempre cantava lá em casa. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram e agora eu me alegro na sua luz. É isso que aconteceu. Um arrependimento verdadeiro é eu falar, eu estou andando no caminho errado, eu preciso dar meia volta. Esta pessoa dá meia volta e fala, agora eu quero viver para Deus, agora eu quero viver para agradar ao Senhor. Este é o desejo do meu coração. Um arrependimento verdadeiro leva as pessoas a experimentarem a misericórdia do Senhor. Os ninivitas, os assírios, a capital da Assíria era Nínive. Os ninivitas, anos atrás, experimentaram arrependimento através da pregação do profeta Jonas. Jonas pregou lá em Nínive. Jonas não quis ir para lá. Porque ele falava, eu não vou pregar para os inimigos, porque vai que eles se arrependam e Deus é misericordioso para perdoá-los. E Jonas então foge, ao invés dele ir para Nínive, que era a capital da Assíria, ele quer ir para a Espanha, para longe. Mas uma tempestade lá no mar mudou a história, jogaram Jonas para fora do barco, um peixe engoliu a Jonas, Jonas ficou lá na barriga do peixe por 3 dias, aquele peixe viajou pelo mar, pelas profundezas do mar. Jonas faz uma oração e fala, eu estou nas profundezas do abismo, e de repente aquele grande peixe, que a Bíblia não fala que era baleia, a palavra é grande peixe no hebraico, aquele grande peixe passa mal do estômago, tem alguma coisa no seu estômago que ele comeu que não está fazendo bem, e ele então vomita aquele que está fazendo mal, e no vômito vai cair Jonas, tudo ensaboado de vômito de peixe, e na beira da praia, sai andando todo lambuzado pela praia, cheio de vômito, e então a palavra do Senhor vem pela segunda vez para ele, vai a Nínive, prega contra ela, e Jonas vai a Nínive, e percorre a cidade durante 3 dias, falando, o Senhor vai destruir esse lugar. A Bíblia diz que o rei de Nínive se arrepende, rasga suas vestes, proclama um jejum, e todos começam a jejuar, ele manda inclusive não dar comida para os animais,
animais, para que os animais jejuem, e eles jejuam e se arrependem. Então o mal que Deus falou que iria destruir em 40 dias, Deus resolve não destruir a cidade. Jonas fica chateado, Jonas vai lá, fala: Senhor, é melhor eu morrer do que viver. Eu bem sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus compassivo, que o Senhor se arrepende do mal, que se possível o Senhor não vai trazer a tragédia. Eu sabia que isso iria acontecer. E Deus falou para ele: olha só, é um povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Tem tantos animais lá, eles se arrependeram, eu não iria perdoá-los. O livro de Jonas termina desta maneira, com uma pergunta: eu não iria perdoá-los? Sim, Deus iria perdoá-los, assim como perdoou a mim e a você, meu amado, que eu e você também não merecíamos. Talvez nós não pecamos à semelhança destes homens, talvez você nunca matou ninguém, você é uma pessoa honesta, uma boa pessoa, mas você já mentiu para tua mãe, você talvez já mentiu para o teu marido, talvez você já mentiu para o teu patrão, talvez você já fez coisas erradas em sua vida, talvez você já foi desonesto em alguma coisa, e por causa dos teus pecados você está separado de Deus. E a única maneira de você se reconciliar com Deus é através de Jesus Cristo. Não é pelos seus méritos, não é porque você é bom. O inferno está cheio de gente boa. O inferno está cheio de gente que fala: eu era uma boa pessoa. Mas a única maneira de alguém ser salvo é através de Jesus. Os ninivitas se arrependeram e foram perdoados. Deus perdoa aqueles que se arrependem de verdade. Segunda coisa, a minha vida passada não me impede de ser abençoado no presente e no futuro. A Bíblia diz que Deus esquece. Aquilo que eu fiz ontem não importa mais. A Bíblia diz assim: assim como o ocidente é distante do oriente, assim eu lançarei os vossos pecados para longe de vós. É assim. Deus não vai ficar culpando você. Paulo foi o pior dos pecadores. Paulo fala: eu a mim, o pior dos pecadores. Mas quando ele encontrou com Cristo na estrada de Damasco, ele se transformou em uma nova pessoa. Agora o passado não importava mais. O que Deus tinha para a vida dele começava a partir daquele momento. Então você pode crer que a tua vida pode começar do zero. Deus pode zerar tudo. A partir do momento que você se converte, a partir do momento que você se volta para Deus, a partir dali começa uma nova história na sua vida, meu querido. É o que o Fernandinho canta, né? Uma nova história Deus tem para mim. É verdade, Deus não vai ficar olhando o seu passado e a sua vida, o que você fez. O que importa é a partir de agora. E a terceira coisa: antigas memórias não devem mais perturbar você. O que foi, foi. Eu fico pensando que rei Manassés, quando voltou para Jerusalém, com certeza o diabo quis trazer à sua mente tantas coisas. Como você foi ruim. Você matou gente inocente. Para isso não tem perdão. Você fez coisas horríveis. Para isso não tem perdão. Eu contei para vocês uma história que aconteceu comigo. Eu era pastor, olha, há mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Eu estava pregando e depois do culto um casal veio falar comigo. Eu contei para vocês ao longo dos anos, mas deixa eu repetir. Um casal veio falar comigo, um casal muito bem arrumado, um homem, deveria ter ali pelos seus 30 e poucos anos, esposa dele, um casal bonito. Chegou para mim lá na frente e falou: pastor, eu gostaria que você fosse orar conosco em nossa casa. Você tem como ir lá? E eu falei: olha, eu vou, vamos ver um dia esta semana, eu passo lá na casa de vocês. Aquela semana eu passei na casa deles, apartamento, e nós entramos, eu entrei na casa, eu estava sozinho, eu entrei na casa, tinha acho que duas crianças, duas crianças, que eu me lembro, brincando, uma babá, brincando com eles. Ele falou: pastor, vem aqui comigo. E eu entrei, eu contei isso para vocês. Eu entrei no quarto deles, ele entrou com a esposa dele no quarto, ele trancou a porta do quarto com chave. Ele pediu para mim sentar na cama, eu sentei na cama dele. Achei estranho, nunca faço uma visita, entro no quarto das pessoas, ele tranca a porta.
Eu era jovem. Eu sentei na cama dele, ele ficou na minha frente, ele ajoelhou na minha frente, a esposa dele do lado dele. Ele falou para mim: pastor, eu sou médico, a minha esposa é médica, o pai dela é juiz federal. Nós estávamos na faculdade, nós éramos jovens. Ela ficou grávida, nós abortamos a criança. Eu olho hoje, o senhor viu aí na sala, meus filhos. Eu olho hoje para eles, eu vejo o rostinho de um bebê que nós não conhecemos. E nós choramos e falamos o que nós fizemos na nossa vida. Um bebezinho inocente que poderia estar correndo hoje aqui em casa. Pastor, como que nós podemos nos perdoar por aquilo que aconteceu? Eu tinha uns 20 e poucos anos de idade. O que eu saberia falar para eles? Eu falei para eles: olha, eu sei de uma coisa, que qualquer que tenha sido o pecado das pessoas, Deus pode perdoar os pecados das pessoas. Infelizmente, naquela época, com certeza hoje deve ser um número muito maior, naquela época havia no Brasil, sei lá, milhões de abortos. Hoje as pessoas defendem, né, com orgulho, meu corpo, minhas regras. E matam milhares e milhares de bebês inocentes. Eu acho que naquele dia, talvez o que chamou a atenção deles para falarem comigo, talvez naquele dia eu contei uma história de como eu via, que eu havia lido, de como o desenvolvimento de um feto no ventre da sua mãe. Tipo assim, hoje eu tenho 3 meses, eu vejo os meus dedinhos formados, as minhas unhas, eu sinto meu coraçãozinho bater, eu sinto minha mãe passar a mão na barriga, ela me ama. Eu ouço a voz do meu pai, acho que eles não veem a hora de eu estar nos braços deles. Eu fui contando o processo que há dos órgãos sendo formados, naquela época, hoje eu não me lembro mais, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando o feto está completamente formado. E então, no final daquela história, eu contei: o que está acontecendo? Estão cortando o meu braço? Estão cortando os meus pezinhos? Estão me puxando para fora? Estão me matando? Eu acho que se os pais soubessem a dor que uma criança, um ser humano inocente sofre, jamais eles fariam isso. E as pessoas batem no peito sem responsabilidade, transam com 10 na mesma noite, e depois querem matar, porque o meu corpo, minhas regras. Aquele casal, eu nunca mais os vi, nunca mais os vi. Mas o que eu pude falar para eles foi que, olha, as pessoas podem cometer coisas tão terríveis na vida, mas se elas se arrependerem profundamente, de verdade, Deus vai perdoá-las, seja o que for. Elas vão pagar pelos crimes delas, vão pagar pelos erros delas, vão ser presas se for preciso, enfim, vão ficar 30 anos na cadeia, o que seja, mas no seu coração elas vão receber o perdão de Deus, porque Deus é misericordioso, compassivo, e perdoa aquele que se arrepende. Você sabe que os elefantes, eles têm uma grande memória, né? Eles se lembram do caminho que eles percorreram na floresta anos depois. Eles se lembram, eles se lembram da árvore que estava em tal lugar, que aquele era o caminho que eles deveriam ir à direita para pegar água, beber água no rio que está lá. Uma coisa que sempre despertou a minha curiosidade quando eu era pequeno, ia em circo, era ver que uns elefantes imensos presos pela como chama aquela, uma corda, presos por uma corda num toquinho, desse tamanho.
Eu, quando criança, via aquilo e pensava, se o elefante der uma puxadinha, aquilo lá é um palito. Ele arranca facilmente. Mas o que acontece? Quando o elefante é pequenininho, eles prendem o elefante naquela tora que está ali. E ele se esforça para sair. E ele puxa aquela corda. Mas ele não tem força ainda suficiente para arrancar aquilo do chão. Ele tenta hoje, ele tenta amanhã, ele tenta uns 3, 4, 5 dias. E ele então reconhece que ele não tem como sair dali. À medida que ele cresce, ele se torna grande. Aquela tora que está ali, ele arrancaria se ele balançasse a sua cabeça. Mas ele está preso. Não pela aquela corda e por aquela tora. Ele está preso pelas suas memórias e lembranças. Ele está preso, ele não faz nenhum esforço, porque ele sabe que ele tentou várias vezes escapar dali, ele não conseguiu. Porque as memórias, muitas vezes, que nós tivemos em nossa vida, de coisas que aconteceram, do pai que agredia, e por isso nós fizemos aquilo, da traição que cometeu, do abuso que fez, ou seja, qualquer coisa que a pessoa fez na sua vida, às vezes as lembranças é que prendem aquela pessoa para destruir a vida dela. Eu volto a dizer, a pessoa que cometeu crime tem que pagar pelos crimes dela. Deus a perdoa, mas não a livra das consequências. Mas, se ela realmente se arrepender, Deus perdoa. Só para terminar, Manassés é o nome de uma das tribos do norte de Israel, que foram levadas para a escravidão. Manassés é o nome do primeiro filho de José do Egito. Se lembra lá de José, que foi traído pelos seus irmãos, e quando ele ficou 13 anos preso, e quando ele estava na prisão, ele foi preso porque ele não quis trair o seu senhor. A mulher do seu senhor Potifar dava em cima dele, falando, deita comigo, e ele falou, não, de maneira alguma, como eu vou pecar contra Deus? Deus está vendo, como eu vou pecar contra Deus, contra o meu senhor? E por causa disso ele ficou na cadeia por alguns anos. Quando o faraó teve o sonho, ele interpreta, tiram da cadeia, ele interpreta o sonho, o faraó coloca ele como o segundo homem no Egito, a pessoa mais importante de faraó. Coloca ele numa carruagem, coloca anel no seu dedo, dá-lhe roupas novas, e todas as pessoas se curvam diante de José, dá-lhe uma esposa, José se casa, e o primeiro filho que José tem, ele coloca o nome da criança de Manassés, que significa esquecer, porque ele diz assim, Deus me fez esquecer da casa do meu pai, de todas as coisas que eu passei na minha vida. Esquecer. Manassés significa esquecer. Porque é uma mensagem de esperança para mim e para você, meu amado, de que Deus se esquece. Deus se esquece. Ele diz assim, eu jamais me lembrarei das coisas que você fez, dos seus pecados. Eu jamais me lembrarei destas coisas. Então não importa quem nós fomos no passado, que na igreja tem gente de todo tipo. Você já se sentou, já teve gente que ficou preso aqui por anos, que hoje serve a Deus. Teve pessoas que vendiam o seu corpo na prostituição e hoje servem a Deus. Há pessoas aqui que eram mentirosos e hoje já não mentem mais, hoje servem a Deus. Na casa de Deus é um monte de gente que não é perfeita, mas que foi perdoado pela graça e misericórdia do Senhor. E continuamos não sendo perfeitos, mas queremos agradar a Deus e viver para Deus e servir a Deus com todo o nosso coração. E Deus continua nos perdoando e nos abençoando quando nós nos arrependemos e vamos a Ele. Assim como Deus perdoou a Manassés, assim Deus perdoa a mim e assim Deus perdoa você também, meu amado. Isso se chama graça, misericórdia de Deus quando nós nos arrependemos. E você tem que se livrar das lembranças. Você tem que se livrar das acusações do diabo que fala, você cometeu pecado imperdoável. Deus nunca vai te perdoar. Tem que se livrar desses pensamentos. Não, mas para você não tem jeito. Tem jeito para aquele que não cometeu tanto pecado, para você não. Não, tem jeito para você também. Você não precisa nem vir à frente. Você aí falar, Senhor, me perdoa, Senhor. Deus está vendo o teu coração. Talvez você não tenha nem coragem, como aquele publicano lá no fundo da sinagoga que batia no peito e falava, Deus tem misericórdia de mim, pecador. E Deus viu, e ele voltou para sua casa justificado.
não é pelas suas palavras bonitas, é pelo que está aqui no seu coração. Você pode gritar, ou você pode apenas sussurrar: Senhor, me perdoa. E o Senhor vai perdoar você, meu amado.